Bem, gente, continuando agora, o que a gente vai ter? Nós temos a famosa PA, tá? Então, nessa PA aqui, o que caracteriza uma PA? Diz o seguinte, é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Ou seja, esse valor aqui, consecutivo, esse valor, a diferença entre esses termos consecutivos, vai ser chamado de quê? De razão. E como a gente vai trabalhar com o PA, você vai indicar essa razão por quem? Por um R minúsculo, ok? Então, basicamente, a PA, ela é dada pela sua razão. O principal aqui é você determinar a razão de uma PA. Então aqui, isso daqui é uma PA? Como é que eu sei que isso daqui é uma PA? A gente vai ter que fazer a diferença. Então, nós temos aqui, ó, o A1, o A2, o A3 e o A4. São 4 termos que tem essa PA, que vai do A1 até o A4. Então, é uma PA finita. Eu estou dizendo que é uma PA porque eu já sei que é uma PA. Mas aí, o que a gente tem que fazer para saber se é uma PA? A gente tem que fazer o seguinte, determinar a razão. Então, vamos lá. O que vai ser a razão R aqui? Vai ser a diferença entre o segundo e o primeiro. A razão pode ser quem? A diferença entre o terceiro e o segundo. E essa razão pode ser quem? A diferença entre o quarto e o terceiro. Ou seja, aqui você tem o quê? Valores consecutivos. Então, a diferença entre dois consecutivos. Quem é o consecutivo de A1? A2. Quem é o consecutivo de A2? A3. Quem é o consecutivo de A3? O A4. Então, a gente vai fazer essas diferenças aqui e a gente vai predeterminar se é uma PA ou não. Então, o segundo termo aqui, eu sei que é 7. E o primeiro, eu sei que é 5. Fez a diferença e deu quanto? 2. A próxima diferença vai ser entre o A3, que é dito 9, e o A2, que é dito 7. Então, essa diferença também deu quanto? 2. A diferença entre o A4 e o A3 é 11, menos quem? Menos 9. Também deu o quê? 2. Essa razão que a gente tem aqui é uma razão que é positiva. Então, se eu tenho uma razão que ela é positiva, eu já posso dizer que eu tenho uma PA, tá? E essa PA vai ser o quê? Crescente, ok? Então, já tenho uma PA aqui. E ela é crescente. Por que é uma PA? Porque a diferença entre seus termos sempre é o mesmo valor, ok? Então, nós já temos a primeira PA. Então, quando eu tiver uma sequência e essa diferença entre os termos consecutivos são sempre iguais, então eu vou ter uma PA. E se esse termo for positivo, esse valor que você vai encontrar aí, essa diferença for um valor positivo, então eu tenho uma PA que vai ser dita crescente, ok? Vamos lá. Outro exemplo aqui. Nós temos um outro exemplo, 21, 18, 15 e 12. Então vamos lá. Ela vai do A1, A2, A3, A4. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar, ver se é uma PA. Então a razão entre o A2 e o A1, a razão entre quem? O A3 e o A2, e a razão entre quem? O A4 e o A3. Vamos lá. Quem é o A2? 18. Quem é o A1? 21. A diferença vai dar quanto? Menos 3. A próxima diferença é entre quem? O 15, que é o terceiro termo, e o segundo, que é 18. Calculou, deu quanto? Também menos 3. Essa diferença aqui é entre quem? Entre o 12 e o 15. Qual que é essa diferença? Também é menos 3. Então aqui você vê que a diferença entre os termos consecutivos, ela é igual a quanto? Ela é igual a menos 3. Nesse caso aqui, essa razão é o quê? Ela vai ser negativa. Se essa razão é dita negativa, é porque eu tenho uma PA que ela é dita o quê? Decrescente. Ok? Então, eu já tenho, quando a razão é positiva, eu tenho uma PA crescente. Quando a razão é negativa, eu tenho uma PA que é o quê? Decrescente. Nós temos uma outra classificação aqui, que é uma PA. Você vê que todos os valores são o quê? Iguais.
Então, vamos lá, determinar também a sua razão. Razão entre o segundo e o primeiro, razão entre quem? O terceiro e o segundo, e a razão entre quem? O quarto e o terceiro. Aqui você vê que todos os valores são iguais, então vai ficar 6 menos 6, 6 menos 6 e 6 menos 6. Qual o resultado que eu tenho aqui? 0. Então, quando essa razão é dito nula, tá? Ou seja, razão igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou também dizer que é uma PA, que nesse caso vai ser uma PA o quê? Dita constante. Ok, gente? Então, vamos em frente. A próxima parte vai ser a parte de propriedades da PA, ok?